Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos conhecer o Museu Palácio Rio Branco, que fica no Acre, capital, Praça Eurico Gaspar Dutra, sem número. O museu abriga exposições que apresentam as diversas fases da história do povo acreano. Rio Branco é rodeada pela selva amazônica. Localiza-se às margens do rio Acre, que nasce no Peru. Nas ruas, brancos, negros, indígenas e vizinhos de países andinos convivem em uma curiosa e instigante mistura de costumes, raças e culturas. O Museu Palácio do Rio Branco está instalado na antiga sede do governo do Acre, que em 2002 foi revitalizada, incorporando uma função cultural. No pátio, podemos contemplar o obelisco dos heróis da Revolução, em homenagem aos combatentes da Revolução Acreana. Mas essa história a gente vai conhecer lá dentro. Olá, sejam bem-vindos à nossa casa, o Museu do Palácio Rio Branco. A partir de agora, vamos contar um pouco da nossa história, da formação do nosso estado, das construções e da formação do nosso museu. Temos aqui salas, salões, gabinetes, que contam um pouco da história do Executivo e também da história do povo acreano. Vamos começar então com a história dos primeiros habitantes do Acre. Essa aqui é a sala dos povos indígenas. Originalmente, as pesquisas dos mapas antigos mostram que eram mais de 50 diferentes etnias indígenas, mas eles sofreram muito com a ocupação do homem branco, com a abertura dos grandes seringais, foram vítimas de processos de extermínio muito intensos, que aqui na região a gente chama de correrias, que eram expedições punitivas, que perseguiam e dizimaram aldeias inteiras de homens, velhos, mulheres, não sobrava ninguém. Foi um processo de extermínio durante décadas, mais de um século, em que esses povos sofreram muito. Ainda assim, eles conseguiram preservar suas identidades. Nesta sala, podemos ver 16 totens com fotos de representantes de povos indígenas existentes ainda hoje no Acre. Cada povo desse é um povo em si, um povo diferente, é uma nação completa. Por isso que a gente diz que são nações indígenas, com línguas próprias, costumes próprios, crenças e deuses próprios. Então é preciso compreender a identidade, a individualidade de cada um desses povos. Aqui temos instrumentos musicais de variadas etnias, o tambor, a flauta, a buzina feita de cerâmica. Essa vestimenta aqui são dos Kaxinawá. E essa outra aqui é uma vestimenta dos Axanincas. Esses indígenas são descendentes de peruanos e utilizam essa vestimenta bem diferente da que a gente está acostumado a ver, não é verdade? O indígena só com aquela parte de baixo, não é verdade? Ou, às vezes só com pinturas. Então aqui vocês podem estar vendo que índio não é todo igual, né? Eles têm a sua diferenciação de uma aldeia para outra. Não dá para falar nos índios do Acre. A gente tem que falar nos índios Kaxinawá, nos índios Axeninca, nos Apolimarara, nos Iauanauá, porque é extremamente necessário compreender a identidade e individualidade de cada um desses grupos. Até aqui na região da fronteira a gente tem os índios isolados, que é ao mesmo tempo um grande orgulho para a gente ter aqui nessa região da Amazônia povos que ainda não foram contactados, não tiveram suas culturas contaminadas pela inter-relação com o homem branco. A gente acredita que são pelo menos 3 povos diferentes, alguns que são agricultores, mas tem também um povo muito especial chamado Mascopiro, que são índios nômades, que não plantam nada. Eles vivem apenas daquilo que a floresta dá para eles. Não só o Acre, toda a Amazônia brasileira é lar para um grande número de tribos isoladas, mais do que em qualquer outro lugar no mundo.
Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, acredita-se que existam pelo menos 77 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Chara! Chara! Aí, ó! Olha! Lembrando que os bandos de caçadores-coletores começaram a desaparecer há 10 mil anos atrás, quando se criaram as primeiras sociedades agrícolas da humanidade, então a gente é levado a perceber que aqui nessa região da Amazônia, além de todos esses povos indígenas tão diversos, a gente ainda tem populações que vivem na pré-história da humanidade. Nós somos uma sociedade extremamente diversa, com várias etnias diferentes que se interrelacionam e são capazes de achar soluções diferentes para os mesmos problemas. E temos também todos os tempos da humanidade aqui e agora. O Brasil é conhecido pela diversidade étnica e cultural, mas o Acre talvez seja um dos estados em que a mistura de povos é ainda mais evidente. Isso se deve muito pela miscigenação ocorrida no ciclo da borracha. Esse é o tema da sala que vamos entrar agora, uma terra de muitos povos. No período da borracha vieram para cá cearenses, como esse senhor aqui, que representa a imigração nordestina para a Amazônia, que foi muito forte aqui. Muitas das famílias são descendentes de cearenses, mas além de cearenses do Ceará, vieram cearenses do Rio Grande do Sul, cearenses do Rio de Janeiro e também outros povos. Os negros vieram para cá, muitos baianos, muitos maranhenses. Vieram também muitas populações de origem europeia, como espanhóis, como o caso da senhora, que é a professora Florentina Esteves, filha do dono do Hotel Madrid, e os portugueses, espanhóis, italianos dominavam a área de comércio, e também árabes, né, os sírio-libaneses, como essa senhora é uma descendente sírio-libanesa, que dominaram o comércio. Então, por exemplo, o segundo distrito de Rio Branco, lá do mais antigo da cidade, o povo dizia que era Beirute, precisava de passaporte para passar por lá de lá, porque já não era mais Brasil, era Líbano. Tão intensa era essa presença. Claro que isso era uma brincadeira, mas foram todos esses brasileiros e estrangeiros que, junto com os índios, fizeram esse mosaico cultural que se tornou o Acre. Aqui nessa sala, vocês vão ouvir alguns depoimentos de pessoas que migraram para o Acre em busca do quê? Da riqueza da floresta, que nessa época era o quê? A seringa, a borracha. Veio eu, meu pai e o João. Foi dia 9 de setembro de 44. O meu pai é espanhol, da Galícia. E a minha mãe, paraense. Essa é a origem da minha família. Foram indivíduos que tiveram suas próprias trajetórias, suas dificuldades, suas felicidades e criaram raízes aqui na região amazônica, compondo essa nova sociedade tão original. Estamos adentrando na sala que conta a construção do Palácio Rio Branco, desde a sua primeira sede, os seus utensílios, fotos, objetos. O Acre foi um território federal até 1962. Sendo assim, os governadores eram indicados pelo governo brasileiro. E a primeira sede do governo, construída em 1909, era assim, toda em madeira. Mas no final da década de 1920, quando Hugo Carneiro, um político paranaense, indicado para exercer o cargo de governador, chegou, ele olhou a casa e não gostou. Mandou derrubar. Ele introduziu a estrutura europeia, então as colunas jônicas, a questão da cobertura, que eram as telhas portuguesas, os ladrilhos hidráulicos, e foi montando o Palácio Rio Branco. Numa época em que todas as edificações ainda eram de madeira, construir o Palácio de Alvenaria foi um marco no processo de modernização urbana do estado. Temos aqui a foto de quando o palácio foi inaugurado. Toda a estrutura praticamente inacabada,
Era o último ano de mandato do governador Hugo Carneiro. Percebemos as colunas jônicas sem os capitéis concluídos. Toda a estrutura faltava ainda muita coisa para concluir. Somente na década de 40, já com o governador Guilmar Santos, foi que o palácio criou um ar de sede de governo. Funcionava a parte superior como residência, a parte inferior administrativa. E temos também um dos primeiros veículos oficiais que veio para o estado, uma Vemaguete, já de 1940, e que também era utilizado pelo governador e pelo secretário-geral. Aos poucos, os arredores do palácio foi sendo urbanizado também. Então, as praças, as ruas, e também foi montada a estrutura do Tribunal de Justiça e também a Igreja Católica, que está aqui bem ao nosso lado. O prédio do Palácio Rio Branco foi projetado pelo arquiteto alemão Alberto Oswald Massier e demorou ao longo de todo o processo 20 anos para ficar como estamos vendo hoje. Por sinal, estou curiosa para dar uma voltinha por aí e conhecer algumas das salas que, apesar de serem parte do acervo, ainda são usadas pelo governador e seus assessores. Mas isso vai ficar para o segundo bloco. Agora vamos matar outra curiosidade. Pois bem, agora nós vamos ver uma curiosidade aqui do estado do Acre, que é os geoglifos. Olhem para mim essa demarcação geométrica aqui no solo. Estão conseguindo visualizar? Isso aqui se chama geoglifos. O que é essa palavra? Geo é terra, glifo é desenho. Mas vamos a uma explicação mais detalhada. Que não são nada além de sítios arqueológicos característicos daqui da região da Amazônia Ocidental, que acontecem numa ampla área que vem desde o sul da Bolívia, da região do Rio Beni, passando aqui pelo Vale do Acre, numa ampla região também, e se estendendo até o sul do estado do Amazonas. Além dessa variação de formas, há uma variação muito grande de dimensões também. A gente tem desde círculos pequenos até formas de 350 metros de diâmetro. E as pesquisas arqueológicas que iniciaram em 77, a partir do Instituto de Arqueologia Brasileira do Rio de Janeiro, mostram que esses sítios ocorreram aqui na região da Amazônia Ocidental entre 3.000 anos antes do presente e cerca de 700 anos antes do presente. O primeiro geoglifo aqui no Acre, ele foi descoberto em 1977. Olha a ligação com o desmatamento da floresta aqui no Acre. Por quê? A expansão agropecuária no Acre, ela iniciou na década de 70. Então só foi possível ver esses geoglifos, sobrevoando porque houve o quê? O desmatamento da floresta. Não se tem ao certo quais são as funções desses sítios. Porque imagina, fazer uma forma geométrica dessas dimensões aqui na região amazônica tinha várias implicações. Primeiro, tirar a floresta para poder fazer a forma geométrica. Depois disso, ter ferramentas adequadas e capacidade de mobilização de mão de obra suficiente para poder fazer a construção desse sítio. Entretanto, algumas dessas pesquisas mostram uma ocupação muito prolongada em alguns sítios. O sítio Los Angeles, próximo de Chapuri, que foi um que a gente escavou bem intensamente, mostra que se morou dentro do sítio por mais de 1.200 anos. Então, as formas geométricas também não precisavam ser feitas de uma vez só. Elas podiam ir sendo feitas ao longo do tempo, durante a ocupação, a habitação naquela região. Agora vocês podem estar olhando, atrás dos banners, vocês vão conseguir observar alguns objetos arqueológicos encontrados nessas regiões de geoglifos. Curiosidade satisfeita, é hora de dar um intervalinho. No segundo bloco, conforme prometido, um passeio pelo palácio, a história da Revolução Acreana e a vida seringueira. Fica aí que eu já volto. Voltamos a Rio Branco, capital do Acre, para continuar nossa visita ao Museu Palácio Rio Branco, que conta a história da formação do Estado.
O palácio localiza-se na Praça Eurico Gaspar Dutra, tradicional ponto de manifestações políticas e culturais de Rio Branco, bem em frente ao obelisco em homenagem aos heróis da Revolução Acreana que ajudaram a conquistar o território do Acre para o Brasil. E essa história a gente vai conhecer lá dentro. Bom, essa aqui é a sala que mostra os tratados de limites. O Acre é uma fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. Isso trouxe como consequências, então, uma história muito rica de lutas para que o Acre fosse anexado ao Brasil. O Acre não pertencia ao Brasil. O Acre pertencia formalmente e por direito à Bolívia e ao Peru. Essa história começa, na verdade, já em 1750, entre Portugal e Espanha, com a construção do Mapa das Cortes, que foi o primeiro grande tratado depois do Tratado de Tordesilhas. Um embaixador português, que era muito sabido, Alexandre de Gusmão, mandou desenhar esse mapa, o Mapa das Cortes, especialmente para esse tratado. E ele mandou desenhar todos os rios do oeste do Brasil de maneira distorcida mais para leste. Na hora que eles sentaram para negociar o tratado, os espanhóis estavam pensando que estavam cedendo para Portugal uma área de terra muito menor. Quando eles foram demarcar isso na prática, é que eles viram que os rios todos vinham mais para cá e aí Portugal tinha se dado muito bem em relação à Espanha. Esse foi só o começo. Depois veio o Tratado de Madrid. E nesse Tratado de Madrid, que era uma região desocupada da Amazônia, foi definida então uma fronteira aleatória, que seria uma linha imaginária, que ia das nascentes presumidas do Javari até metade do curso do Rio Madeira. É óbvio que, por ser uma linha imaginária, não estar demarcada por um rio, por nada, foi uma fronteira que não foi respeitada. Isso fez com que a Bolívia pedisse uma revisão do tratado. Então, em 1867, foi feito o Tratado de Ayacucho para rever os limites de fronteira. A negociação foi rápida. O cônsul brasileiro presenteou o presidente boliviano com 2 cavalos brancos de raça. E, adivinha? Ele ficou muito feliz. Ficou tão feliz que pegou e deu para o cônsul 2 dedos de terra marcados no mapa. Ali não mora ninguém, não tem problema nenhum, então toma aqui 2 dedos. A linha que era reta passou então a ser uma linha oblíqua, também imaginária, que ao invés de ir para metade do curso do Madeira, vinha para a foz do rio Guaporé com o rio Beni, onde surge o rio Madeira. Mas, mais uma vez, linha imaginária, você sabe como é. Seringueiros brasileiros liderados por Plácido de Castro dominam a região ao sul da fronteira e começam em 1899 um processo de revolução para anexar as terras ao Brasil. O Cezedeiro Corrêa, que era o intelectual da República Brasileira, propõe uma nova interpretação para o Tratado de Ayacucho. Ele diz que, ao invés de ser uma linha oblíqua do Javari ao rio Beni, deveria ser, então, uma linha reta, descendo até o paralelo 10-20, que é o paralelo daquela altura equivalente, e daqui uma linha reta até a confluência do Beni com o Guaporé. Com isso, o Brasil anexaria mais um grande triângulo de terras. E foi essa interpretação que o diplomata brasileiro Barão do Rio Branco defendeu durante a última negociação com a Bolívia. Já que o Brasil não tinha direitos internacionais sobre o Acre, ele praticamente negociou a compra das terras no chamado Tratado de Petrópolis. E aqui a gente tem um facsímile desse tratado original que foi assinado na cidade de Petrópolis, na casa de campo do Barão do Rio Branco. E graças a esse tratado, então, o Brasil anexou 180 mil quilômetros quadrados de terras que hoje constituem o Acre, em troca de 2 milhões de libras esterlinas a serem pagos à Bolívia em 2 prestações, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré para viabilizar a exportação da borracha tirada da Bolívia através das cachoeiras do Rio Madeira e teve a concessão de algumas pequenas áreas de terra também na região do Mato Grosso, 1.000 e poucos quilômetros quadrados contra os 180 mil que o Brasil estava anexando. A bandeira do Acre é a representação desses tratados de limites que foram feitos durante todos esses anos. Na linha de cima, a gente tem o Tratado de Madrid, a linha oblíqua do Tratado de Ayacucho, de 1867, e a linha de baixo,
onde você tem então o Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre ao Brasil. O Acre foi anexado com muita luta. E décadas depois, a devastação da floresta amazônica levou o povo a novas frentes de batalhas. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Agora, que tal um tour pelo Palácio Rio Branco? Estamos agora no Salão Dom Pedro. Esse salão é utilizado em solenidades, eventos que o governador recebe presidentes, ministros, senadores, prefeitos, chefes de estados de países vizinhos como o Peru, a Bolívia. Nós temos os móveis regionais que são feitos aqui no estado. Esses aqui é especificamente para o Palácio Rio Branco. Então são feitos por encomenda e são exclusivos do Palácio Rio Branco. O que é bem interessante é que, dessa forma de trabalhar madeira, utiliza-se todo o potencial da madeira. Aqui nós temos as gamelas, que são sobras de madeira e que são aquecidas, colocadas num torno, e elas podem receber a forma que o artesão ou o marceneiro deseja dar a elas. São feitas de madeira de lei, madeiras daqui do estado, e que dão um requinte e uma sofisticação ao Palácio Rio Branco. Aqui ao lado fica o Salão Nobre, que também ainda é usado pelo governador para solenidades e reuniões. Bom, aqui nós temos as poltronas, que apesar de serem novas, tem um design da década de 40 ou 50. Temos a mesa, que é a mesa de machetaria. Temos também no Salão Nobre o forro, que é original da década de 40 e que é todo de madeira de mogno, uma madeira nobre que hoje ela é proibida a extração. O seu Antônio aqui trabalhava como copeiro do palácio quando o prédio ainda funcionava como sede do governo do Acre. Meu cafezinho era maravilhoso. As boas de lembrança eu tenho, por exemplo, da Copa, onde eu trabalhei. Servi os governadores com satisfação. Com licença, bom dia. Aqui eu estou oferecendo um cafezinho para os convidados. Em 77, minha rotina era servir o cafezinho para o governador em uma mesa aqui. Ele com os deputados, secretariados, em momentos de reuniões. Hoje a gente se sente orgulho de entrar aqui dentro e ver um palácio bem cuidado. Isso para a gente é gratificante. Antes de terminar a visita, não podemos deixar de conhecer esta sala, que simboliza as lutas do povo acreano ao longo de toda a sua formação. Aqui é retratado tanto o período da Revolução, que já vimos no início do bloco, como os anos 1970, quando foi implantada uma política pecuarista que incluía a devastação da floresta amazônica para dar lugar a fazendas de gado. Por conta disso, então, os seringueiros começaram a se organizar em sindicatos a partir de 1975 e começaram a desenvolver aquilo que eles chamaram de um empate. Toda vez que eles sabiam que ia ter uma derrubada da floresta, eles iam, homens, mulheres e crianças, se colocar à frente das árvores para impedir essa derrubada. Essa foto aqui é a foto de um grande empate que aconteceu em Boca do Acre e vocês veem que só um está segurando todas as armas, porque foram as armas que eles tiraram dos jagunços. Os outros não têm armas de fogo, porque em determinados momentos o objetivo era fazer um movimento pacífico, mas não demorou muito para essa briga toda se acirrar. E em 1980, o primeiro presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Wilson Pinheiro, foi assassinado dentro da sede do sindicato com 2 tiros pelas costas. Quem assume o posto de líder é o ativista Chico Mendes, que se une a índios e ribeirinhos e começa a ser reconhecido pelo movimento ambientalista mundial como o maior defensor da floresta amazônica. A voz de Chico Mendes era ouvida no mundo todo. A luta dele, o reconhecimento dele não foi suficiente para evitar de que ele viesse a ser assassinado no dia 22 de dezembro de 1988, 2 dias antes do Natal, o que fez dele, então, um exemplo para o mundo inteiro. Hoje, o Chico é reconhecido no mundo todo, a luta dele, graças a essa luta, boa parte do Acre está preservado, nós temos só 12% do estado todo desmatado e 88% dessa floresta preservada. Foram criadas as reservas extrativistas, que são territorialidades comunitárias muito interessantes e que possibilitam que a nossa população da floresta possa, então,
buscar uma existência boa, com qualidade de vida, a criação da sua família, dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável. A luta de Chico Mendes continua até hoje e o Museu Palácio Rio Branco está aqui para nos fazer lembrar sempre dela e de toda a história do povo acriano. Espero que tenham gostado. Aqui termina nosso passeio. O nosso museu está de portas abertas e estamos aguardando a presença de vocês. O museu é um local de informação, entretenimento e de fazer novos amigos. Até mais! Até mais! E você, também quer conhecer o Museu Palácio Rio Branco pessoalmente? Anota o endereço: Praça Eurico Gaspar Dutra, Rio Branco, Acre. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!